Pessoal, bom dia, estão me ouvindo? Bom dia, sim. Obrigado. Bom dia, Márcio. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Bom, gente, enquanto o pessoal entra aí, só para organização geral, nós estamos no caderno 16. Aula passada eu pedi para fazer o módulo 92, Graciliano Ramos, e hoje continuamos o Graciliano, né? Tentar encerrar o Graciliano hoje. Módulos 93, 94, tá bom? É isso, gente. Quem anota tudo direitinho aí, né? A gente mandou fazer o 92, não foi isso? Obrigado. Obrigado, Camille. Eu estava contando, eu estava contando São Bernardo, não é isso? Do Graciliano. E eu contei até a hora que o Paulo Honório conhece a Madalena e pede ela em casamento. Pelo menos foi o que eu anotei aqui, não é isso, gente? Quem está anotando direitinho a história, lembra que a gente pede história em prova, né? A história do livro, então interessante vocês estarem anotando aí. Tudo bem? É isso aí, obrigado. Esperar o povo acabar de entrar, ainda faltam uns 10 aqui na minha lista. Acho que o povo foi tomar café, hein? Que não tem metade da sala não entrou ainda. Bom, gente, eu vou continuando aqui, né? Quem entrar depois, pega o bonde andando, aí não tem problema. Então, gente, eu contei para vocês que o Paulo Honório está escrevendo um livro, isso é importante, né? Porque para entender que no São Bernardo tem metalinguagem, né? Então é um fazendeiro já velho, solitário, a fazenda lá meio largada, e ele resolve contar a vida dele. E ele vai escrever um livro, por isso que é metalinguístico. A gente vai ver o autor escrevendo a obra, né? O pseudo-autor, o narrador em primeira pessoa, o narrador personagem, chamado Paulo Honório, escrevendo o livro da vida dele. E eu contei para vocês também que isso lembra muito Machado de Assis, né? Um narrador em primeira pessoa escrevendo a sua vida, tá bom? E contei para vocês que ele começou criança, mora, né, de rua, sem família, e foi preso porque matou um cara trabalhando numa fazenda lá. Deixa eu ler aqui o chat. Bom dia. E aí, gente, ele vira agiota, compra uma fazenda, a fazenda que ele trabalhou lá, o dono da fazenda estava viciado em jogo, né? Pediram muito dinheiro emprestado, agiota, juros altos, e o Paulo Honório se torna dono da fazenda São Bernardo. Em resumo, foi isso que eu contei para vocês na aula passada. E aí ele resolve que ele tem que casar, que ele quer ter um filho, herdeiro, né? Uma coisa natural. E ele conhece uma professora que mora com a tia chamada Madalena.
Não é isso? E aí eu contei para vocês até aí, que ele pede a Madalena em casamento. Ele não quer admitir que ele está apaixonado, né? Ele não admite. A escolha dele parece assim um pouco racional, né? Até meio desajeitado, meio grosso, mas enfim, ele acaba se apaixonando, mas não quer admitir que ele gosta dela. Admitir para ele mesmo, viu, gente? E no fim, que a Madalena acaba aceitando, eles casam. Ela vai morar na fazenda com ele. A tia também dela vai. E, e aí a gente começa a perceber que a Madalena, gente, ela quer cuidar das crianças, ela quer trabalhar de professora na escola. O Paulo Nório não entende isso, né? Tipo, casada comigo é rica e quer trabalhar. Mas enfim, ele deixa. Aí ela gasta dinheiro com a escola, ele não gosta, porque ele é extremamente não de vaca. O Paulo Nório é o símbolo do capitalismo, né, gente? Contei para vocês que ele faz a fazenda progredir, que todo mundo tem medo dele. E ela engravida, eles têm um filho, o filho mal aparece na história. E aí é que o inferno começa. Então, quem quer ler São Bernardo, inferno que eu digo narrativo, porque o inferno na cabeça dele está desde o começo do livro. É um livro muito psicológico. A gente tem que prestar atenção no que o Paulo Nório está contando para a gente. Ele está sempre em conflito, ele se julga, ele se vê um monstro, ele se descreve para a gente como um monstro. Mas por que o inferno começa? Porque aí, quanto mais a Madalena faz, mais ciúmes ele tem. No começo ele tem ciúmes dela conversar com os outros na sala, na frente dele, ali na fazenda, com os convidados dele, com quem frequenta. E a Madalena, a gente percebe pelas atitudes dela que ela é meio socialista. Assim como o Paulo Honório é um grande símbolo de capitalismo, daquele que só quer ganhar dinheiro, não pensa nos outros, que tudo para ele é coisa, ele compra tudo, chama reificação, né? O humano é como se fossem coisas, ele paga, para ele é dono daquilo. Como ele fez com a terra. Chama sentimento de posse, tá, gente? E ele começa a tratar a Madalena como uma coisa, como um objeto, como uma coisa que ele comprou também, como todo o resto, como tudo na fazenda, os funcionários dele. E ela não admite. Ela quer ajudar os mais pobres, ela pensa nos funcionários, na escola. E ele começa a ter ciúmes, achar que aquilo, na verdade, é porque ela tem interesse nos outros. E aí ele começa a brigar com ela. No começo é só uns ciúmes do que ela fala ali na sala com os amigos, depois é das atitudes dela, depois ela é na escola e tem amizade com o ex-dono da fazenda que trabalha na escola, porque ele é socialista. E aí, gente, não adianta eu contar, a não ser que eu conte como aula de livro, né? Capítulo por capítulo. Então, fazendo assim um apanhado do que vai acontecer, a vida da Madalena vira um inferno. Eles brigam, daqui a pouco ele começa a gritar com ela. Num outro episódio, ele praticamente bate nela, ele prende ela no quarto. Prende, tranca ela dentro do quarto. Ele dorme com um revólver debaixo do travesseiro, achando que ela vai pular a janela para transar com os outros da fazenda. Ele a transforma a vida dela num inferno. E aí nós temos um outro aspecto onde a gente vai lembrar Machado de Assis, que é Dom Casmurro, que além de ser uma personagem mais velha, escrevendo um livro sobre a vida, contando sua vida, como faz o Bentinho, o tema do livro, a partir daí, passa a ser os ciúmes, que é os ciúmes do Paulo Honório com relação a Madalena. E do mesmo jeito que o Bentinho tem certeza que a Capitu traiu ele, o Paulo Honório tem certeza que a Madalena o trai. Por isso que ele tranca ela em casa, grita com ela, xinga. A vida dela acaba. Quem tá lendo fala, meu Deus, o cara é louco. E resumindo muito, gente, porque a segunda parte do livro praticamente é essa escalada dos ciúmes e da loucura do Paulo Honório com essas supostas traições da Madalena. Um dia eles têm uma briga. Na verdade, ele está na igreja lá matando umas corujas. Essas corujas aparecem desde o começo do livro, na torre da igreja. Elas são bem simbólicas assim da vida dele. Ele acha um papel e, na verdade, é o meio de uma carta. E nessa carta, Madalena, ele reconhece a letra
É como se tivesse voado pela janela do quarto dela. E ele que acha. E ele lê, e ela está se despedindo de alguém como se ela amasse esse alguém. E ela vai atrás dessa carta, dessa folha, dessa página que voou, e ele fala que é a prova que você tem outro. E briga com ela por causa dessa carta. E ela, muito fria, parece não dar muita confiança, faz umas perguntas para ele, que ele não entende sobre sentimento. E aí ele briga com ela, ela vai embora, ele dorme lá na igreja. E no outro dia os funcionários vêm chamá-lo, avisando que a Madalena estava morta. E ele corre ao quarto dela e ele encontra um copo de veneno. Um copo, né, que ela pôs veneno e bebeu. Ou seja, a Madalena se suicida. Por causa de todo o contexto que ela vivia, né, praticamente uma refém ali dentro, e aquele inferno, e ele brigando com ela e acusando ela. E a carta era para ele. A página que ele encontrou, que ela falava, se despedia de alguém que ele achava era do amante, era ele, na verdade, ela contando por que ela estava fazendo aquilo. E aí é que a ficha dele cai. Que tudo foi culpa dele, que tudo aquilo era ciúmes, de que ele foi o culpado dela se suicidar e que ela não traía ele. Então, diferentemente do Dom Casmurro, onde o Bentinho acaba o livro tendo certeza que a Capitu traiu, no São Bernardo, o Paulo Honório tem certeza que a Madalena não o traiu. E que tudo foi culpa dele, que se tornou um monstro. Se tornou uma pessoa que só pensava em matéria, em dinheiro, em terra, em posse. E tratava as pessoas como coisas, e ele passou a tratar a Madalena como uma coisa, e ela quis dizer para ele, não, eu não sou uma coisa. Eu tenho sentimento, eu gostava de você. E aí ele se arrepende. Né? Ele entende que a vida dele não, só a matéria não tinha sentido. Ou seja, só com a morte dela que ele admite que ele gostava dela. E que era ciúmes, tudo aquilo. E que ele estava cego. Que ele era por isso que ele se acha um monstro desde o começo do livro. Lembrando que ele começa a escrever o livro quando tudo isso já aconteceu. E daí o descaso dele com a fazenda. Né? Que ela começa a decair, as pessoas vão embora, o tio vai embora, os funcionários, fica só ele e o filho lá que nem atrás direito e o leão de chácara dele que cuida da fazenda, né? Portanto, que o São Bernardo lembram o Dom Casmurro como uma tragédia de ciúmes, né? O Dom Casmurro, ele não mata a Capitu, mas ela vai embora e morre longe. E aqui é como se indiretamente Paulo Honório tivesse provocado o suicídio da Madalena. Tá, gente? Angústia é um livro um pouco mais difícil, porque ele é mais psicológico ainda. O personagem principal, Luiz da Silva, é mais complexo ainda. Também tem a ver com ciúmes. Indiretamente, o tema desse livro também leva a uma tragédia de ciúmes. Um pouco diferente. E não tem como quase contar a história, porque é muito interior. Então, o livro digamos assim, 90% de discurso indireto livre, monólogo interior, é o Luiz da Silva pensando. Temos aí também um narrador em primeira pessoa contando a própria vida, um pouco diferente, que ele não fala que ele está escrevendo um livro, mas tudo indica que sim, porque como que ele estaria contando para a gente se não estivesse, né, escrevendo um livro? E ele também era autor de jornalismo, ele era jornalista. Mas é muito interessante o jeito que essa história é estruturada, ela é cíclica. A gente se perde um pouco durante a leitura, quem não presta atenção, quando ele começa a contar o livro e quando acaba. Tá? Então, quem um dia se dispuser a ler Angústia, aliás, o título, acho que não teria título mais incisivo e melhor, é uma palavra que resume o Luiz da Silva, toda essa trajetória da vida dele. Bom, gente, o livro é meio misturado passado e presente. E para complicar ainda mais, é misturado um passado recente, uma coisa que acabou de acontecer, e um passado remoto. A infância dele, as origens dele, o avô, a fazenda, o pai. Então, quem está lendo tem que ficar meio que prestando atenção. Presente e passados. No começo do livro é um passado mais remoto, o passado de infância dele,
e a cidadezinha lá do interior que ele morava, a fazenda do avô decaído, o avô doente, meio louco, e o pai meio sem muita força de vontade, e, e os personagens, né? Que a avó, a mulher lá que tomava conta dele na fazenda, o professor na escola. Então nós temos aí um passado meio distante, ainda assim também bem angustiante. A gente vê assim umas experiências bem traumáticas dele, o pai que jogava ele num poço para nadar e era cheio de cobra nesse poço, muitas lembranças de assassinato, de bandido que foi preso. E ele lembra a primeira vez que ele viu um homem morto, ele lembra o bandido que sendo preso por ter matado o cara, ele lembra um cara que morava assim no tipo de um lugar lá que nenhum policial ia porque ele morava num buraco com cobras. Essas referências são muito fortes, sabe, gente? Muito psicológicas. A morte, as cobras, esse poço que o pai dele jogou ele para nadar e que ele, para não se afogar, aprendeu a nadar. E o avô também, que um dia uma cobra se enrola no pescoço do avô e o avô começa a se debater para arrancar a cobra. Então, tudo muito forte, sabe? Quem lê, e é muito conciso. Quem lê vai ver isso. Lembrando que esse livro está na lista da FUVEST. Então, se alguém for prestar de treineiro esse ano, ou for prestar sério ano que vem, né? Precisa, vai ter que ler o livro. Então, já se prepare para a cacetada que você vai levar. É esmagador, assim, o livro. A gente lê aquilo meio assim, meu Deus, que, que coisa forte, assim, né? Traumática mesmo, tensa. E a gente, quando lê sem cuidado, rápido, fala, mas ele já falou isso, porque é muito conciso, né? Tudo muito concentrado, que é o estilo do Graciliano. E o Luiz da Silva, a gente vai ver que ele mora no interior, assim, em Alagoas, em Maceió, mas assim, uma periferia bem pobrinha, frequenta ali o centro da cidade, e ele trabalha com um jornal, ele escreve lá as matérias, né, para o jornal, ganha pouco, mas dá para viver perto do que aconteceu, porque depois o avô perdeu a fazenda, o pai dele morreu, ele virou meio que menino de rua também, teve que morar um tempo dormindo em banco de praça, e, e agora ele mora numa casinha alugada, assim, nessas casinhas conjugadas que a gente chama, que é uma parede no meio, uma casa para cá, outra casa para lá, que o quintal é meio comum, só uma cerca de bambu velho ali, mas tudo muito pobre, sabe? Muito, muito pobre, muito escasso. E ele tem lá uns amigos que frequentam um café na cidade que ele se encontra numa mesinha, mas a gente vai perceber que o Luiz da Silva ele parece que ele tem mania de perseguição. Parece que ele está sempre com medo da polícia, com medo que os outros enxerguem ele. Parece que ele está sempre querendo ficar invisível. Até no lugar que ele senta na mesa ali do café, assim, meio que atrás da porta, onde ele vê as outras mesas dos advogados, dos comerciantes, dos ricos ali, ele senta ali com o grupinho dele que é meio socialista, meio comunista, sabe? É um judeu, é um outro escritor ali de jornal também. Então ele está sempre meio que parece que se escondendo, meio com medo. Tem uma época que ele passa meio com medo do amigo dele lá, o judeu que era dono de loja, que ele comprou coisa e não pagou. Também parece que ele está sempre devendo dinheiro. Então é sempre tudo muito angustiante. O passado dele, esse presente dele meio escondido, meio com medo, e umas lembranças que ele tem de um passado mais, digamos assim, mais recente, de um passado que não foi há muito tempo. Então ele começa a soltar uns nomes pra gente, um tal de Julião, uma tal de Marina, e vocês têm que guardar isso. A história tem vários personagens, mas tem dois que a gente tem que se concentrar além dele, claro que é o narrador que está contando a história dele, que é o Luiz da Silva. Eu coloquei para vocês, é a Marina e o Julião. Tá? E quando ele começa a falar desses personagens, a gente tem que tomar cuidado, porque ele está contando uma coisa que já aconteceu. Só que conforme ele vai contando o que já aconteceu, parece que vai virando presente. É muito legal isso no livro, e é muito bem feita essa mistura do passado recente e o presente. No presente, ele está, né, como eu falei, mania de perseguição, meio que se escondendo, devendo, e ele começa a falar da onde
né, aconteceu isso. Então os vizinhos da casa dele mudaram, esses vizinhos de muro que eu falei de parede, e aí aluga a casa para um senhor ali muito também pobrinho, a esposa e uma filha que é essa tal de Marina. Então veja que isso já aconteceu. Só que conforme ele vai contando para a gente, ele vai lembrando, aquilo vai se tornando a narrativa do presente. E a gente, às vezes, quem não presta atenção não percebe. Tá? A gente lê sem atenção, a gente vai confundir o presente com o passado. Por quê? Porque ele faz isso, ele faz o passado, aquilo que ele está contando, virar presente. Uma hora essa história da Marina vira o presente do livro. E, na verdade, é o passado, já aconteceu. Tá? Então, se você lê, você precisa prestar bastante atenção nisso. E qual é essa história que ele está contando para a gente, que já aconteceu e vai acabar se tornando, virando de novo presente, conforme ele conta, ele presentifica? Ele começa meio que a paquerar essa vizinha, ele começa a olhar ela no fundo do quintal, lavando roupa, às vezes se encontram aí na porta da frente e falam um oi, e ele lá na rede fumando, e ela lavando roupa, e ali puxa papo, e um dia ela pula ali a cerca e os dois começam a namorar. Tá? E talvez até um pouco assim, não digo porque estavam apaixonados, mas né, proximidade ali e tudo, os dois sozinhos. E o Luiz da Silva acaba pedindo ela em noivado, os pais aceitam, ela também. E ele, a muito custo, ele juntou lá uns 3 contos, um dinheirinho, sabe? Separou assim durante anos, né, um pouquinho todo mês. E aí ele dispõe desse dinheiro para comprar uma aliança, um presente para ela lá, não lembro se é uma pulseira, e ela pede dinheiro para o enxoval, ele dá e ela meio que torra o dinheiro num hobby de seda, umas bobeiras lá, que ele fala assim, ele não acredita, ele fala, mas esse dinheiro dá para comprar tudo. Lençol, toalha, as roupas, e ela comprou lá 2, 3 coisas caras, e ele fica meio indignado com a falta de consciência da Marina, que também ele arranjou um emprego para ela de secretária, ali, ela ganha uma miséria, mas enfim. E nesse meio tempo, onde ele está namorando com ela e preparando aí o casamento, aparece um cara na mesa dele, lá do café que eles frequentam lá, chamado Julião Tavares. Lembrando que ele já falou isso lá no começo do livro. Só que como ele foi contando, o passado foi virando presente, agora parece que está acontecendo naquele momento. E esse Julião é insuportável. Ninguém gosta dele no grupo. Ele começa a cumprimentar o povo, um dia ele senta, puxa papo e fica ali meio... E ele é rico, ou, digamos assim, bem, uma situação financeira bem melhor do que a do grupo dele, do Luiz da Silva, que é o protagonista, que é, como eu já disse, né, de meios bem escassos. Esse Juliano Tavares é filho de um dono de loja, tem carro, então. E ele, embora pareça que ninguém gosta dele ali na mesa, ele se sente à vontade para sentar, puxar papo. Como eu disse, o grupinho do Luiz da Silva parece meio comunista, ou pelo menos socialista, e o Julião é rico, é capitalista. Aliás, vocês estão vendo que a ideologia que eu falei para vocês sempre presente no livro, né? Essa coisa do esquerda e direita tá no Graciliano de um jeito sempre, né? Meio implícito nas histórias. Depois eu vejo o Jorge Amado que o negócio fica meio gritante. Mas onde o negócio pega, onde que o livro puxa. Gente, essa narrativa não é linear, viu? Eu estou contando aqui para vocês entenderem. Lá no livro é cheio de pensamento dele, as frustrações, a angústia, aquela coisa da perseguição, esse passado que eu falei da fazenda, do avô, das cobras, do pai, sempre muito ali voltando. Então não é uma narrativa tranquila de ler, tá? Bom, eu sei que resumindo muito, porque como vocês estão vendo, né, eu falei para vocês aí, 80% do livro é monólogo interior, é fluxo de consciência, ele pensando, e essas recordações, e muita observação dos vizinhos também. Ele tem lá uns vizinhos lá, uma mulher que o marido chega de vez em quando de viagem, e na hora que eles vão dormir juntos, ela grita, ela faz o escândalo lá durante a noite.
E ele presta muita atenção nos sons da casa que vem da Marina, ele sabe pelo cheiro, pelo barulho, se ela está tomando banho, fazendo xixi, se ela está menstruada. Ele é extremamente voyeur, que a gente chama, né? Observador, tem pessoa que fica escondida, sabendo da vida dos outros. E também de outros vizinhos, lá de um cara que lava a garrafa, a mulher enche a garrafa de água. Então, ele tá, da vizinha que parece que a filha é prostituta. Ele sabe da vida de todo mundo. Tá? Então isso vai se misturando também a narrativa. Bom, mas digamos assim, onde o bicho pega mesmo? Onde que vem o grande conflito, pelo menos um pouco mais concreto, mais exterior da narrativa, porque vocês estão vendo que o conflito interior é o tempo todo, né? Dele com ele, dele com o mundo, dele passado. O nome do livro é muito bom para entender isso. É a hora que esse Julião começa a frequentar a casa do Luiz da Silva. Esse tal de Julião Tavares, lá insuportável, começa a ir à casa dele. Tá? E ele não gosta, mas né, ele recebe, toma um café, senta para conversar. Ele não gosta muito, mas enfim. Só um detalhe, viu, gente? O Luiz da Silva tem um mendigo que às vezes vai lá comer e ele dá, tipo, né, a empregada dá o resto da comida para ele. E um dia ele meio que agradeceu o Luiz da Silva, ele dá uma corda pro Luiz da Silva. E Luiz da Silva xinga esse mendigo, manda ele embora da casa dele, meio que escurraça o cara assim, e fala que vai jogar aquela corda fora e guarda no bolso. Uma corda fina, mas relativamente longa. Ele põe aquilo no bolso, começa a palpar aquilo, vira meio que um cacuete, ele ficar com aquilo no bolso, apalpando aquela corda e falando que vai jogar fora. E não joga. E ele, recebendo esse Julião Tavares na casa dele, meio contrariado, até que um dia ele chega do serviço e pega a noiva dele, a Marina, e é como se o Julião tivesse chegado à casa dele, mas não tivesse entrado, e tivesse no portão. Então ele pega os dois conversando. E aí ele, claro, por ciúmes, já não gosta desse Julião Tavares, mas ele meio que briga com esse Julião, né? Fala para não voltar na casa dele e briga com a Marina. Mas sabe quando você tem aquela briga meio truque, tipo, a gente vai brigar, mas vamos voltar? E ele termina o noivado com ela, achando, né, que ela ia pedir desculpa, se arrepender e que estaria tudo bem logo em seguida. E não. Alguns dias depois ele chega e na porta da casa dela está o Julião de carro. O carro do Julião na porta da casa dela. Ou seja, ele terminou com a Marina para tipo dar uma lição nela e ela acaba namorando com o outro, com o inimigo dele, com o riquinho. E aquilo ele fica morrendo de ódio. Veja que o Luiz da Silva psicologicamente já é cheio de traumas, né? Ele já é uma pessoa assim, acho que uma das palavras melhores aí é a frustração. Ele é frustrado, né, com a infância dele, com a perda lá da fazenda, com a morte do pai, que aliás aparece bastante nessas recordações de infância, o velório do pai. E agora ele perde a noiva, tipo, a única coisa que ele, né, tem de bom, assim, pro outro que é rico. Quer dizer, ele passa a ter ódio dela e do Julião. Mas tem que engolir aquilo com farofa, né? Vai fazer o quê? E ele vê um dia ela saindo, bem vestida, como, né, tipo, o rico deu roupa para ela e levando ela de carro para teatro. Ele descobre que ela vai ao teatro com ele. E a mãe tonta, fútil, né? Tipo, ai, minha filha vai casar com alguém rico, também meio que dando nem aí pro Julião, pro Luiz da Silva, né? Querendo que a filha namore com esse Julião. Bom, gente, resumindo muito, porque, como eu já disse, esse livro acontece pouca coisa, mas ele é muito psicológico, é muito conflito interior, né, pensamento. Um dia ele percebe que esse Julião desapareceu ali do pedaço. Do nada. Do dia para a noite, cadê Julião? Sumiu. E ele também percebe, como eu já disse para vocês, ele é um voyeur, né? Ele fica ouvindo, ele sabe da vida de todo mundo
ele escuta, né, olha e até cheira, ele começa a perceber que a Marina está vomitando, está passando mal, ele deduz que ela esteja grávida. Ou seja, o que aconteceu? Esse Julião se aproximou dela, deve ter achado ela bonita, né? Os dois brigaram, ela deu sopa, deu mole ali, e eles transaram, e ela engravidou dele, e ele, ó, caiu fora. Muito provavelmente ela escondeu da família, está escondendo da família, mas não conseguiu esconder do Luiz da Silva. E como o horário dele de trabalho a gente percebe ali que é meio flexível, ele vai, entrega lá a matéria, volta, escreve em casa e tal, ele um dia segue ela, que ele percebe que ela veio do serviço mais cedo, eu não lembro, eu sei que aí ele vai atrás dela e ela está indo para um bairro mais pobre ainda do que o deles, mais afastado, mais periférico ainda, e ela entra numa casinha ali que tem uma placa, tipo de parteira, ou seja, quem está lendo já suspeita que ela foi ali fazer um aborto, né? E ele fica num boteco na porta tomando ali pinga. E aí, quando ela sai meio cambaleante, branca, deve ter perdido muito sangue, né? Ele faz toda uma... Quem lê vai ver. Esse capítulo é gigantesco, como ele fica imaginando a mulher que faz o aborto, o que pode acontecer, como que ela... Sabe? É inacreditável, assim, o mundo, o universo psicológico que ele cria em torno dessa imagem. E eu sei que ele passa a acompanhá-la até em casa, meio que levar ela embora. E ela, ao mesmo tempo que tá mal, tá ali, né, se escorando nele, e ele xinga ela de vagabunda e bate na cara dela. Tipo, é inacreditável o tratamento, né, tipo, que ele dá. Ela, tipo, tá vendo? Só sem vergonha, você foi me largar por causa dele, olha aí. E ele leva ela até em casa, entrega aos pais, porque vocês sabem que é perigoso, né? Perder sangue. E aí ele pega ódio desse Julião, óbvio, né? Da Marina também, como nós estamos vendo, com ciúmes e não por menos, né? Não é como lá uma suposição de ciúmes, ela realmente largou ele para namorar com outro. E foi abandonada, né? Caiu ali no golpe. Bom, gente, resumindo muito, e eu tô contando assim isso, porque é bem complexo, sabe, gente? O tanto de pensamentos de conflitos do Luiz da Silva, que são bem até freudianos, para falar a verdade, né? Quem conhece um pouquinho de Freud vai achar ali várias patologias dele. Mas, enfim, tem toda uma saída que ele tem lá com uma prostituta também, doente. Nossa, tem coisas assim bem... um bar que ele começa a frequentar, sabe? Que não é muito pro nível dele, mas ele quer. Ele vira assim um bicho, assim, sabe, gente? Meio submundo, o Luiz da Silva uma hora. E sempre sendo esmagado por essas recordações da infância, do pai morto, do avô, das cobras, dos assassinos. Tudo isso vai comprimindo na narrativa. Por isso que eu falo que é um livro difícil e pesado de ler. Mas, objetivamente, o que acontece? Ele estava meio que paquerando uma moça que trabalhava ali, pegava ônibus com ele, e de repente essa moça some. E tudo isso parece um pouco de dedução da cabeça dele. Ele deduz que o Julião também está frequentando a casa dela, que ele faria a mesma coisa que ele fez com a Marina, ele faria com essa moça aí do ônibus. Ou seja, ia, né, se aproximar, namorar, engravidar e cair fora, aproveitar da moça e cair fora. E um dia ele segue o Julião e começa né, como ele consegue ficar meio que invisível, ele sabe a casa que o Julião está indo. E um dia o Julião sai dessa casa e ele sai atrás, escondido. O Julião não vê, tá chovendo, tá garoando, tá neblina, assim, é um lugar meio deserto. E ele passa a perseguir o Julião, e com aquela corda no bolso que eu falei para vocês que ele ganhou do mendigo e nunca devolveu. E aí ele começa a andar mais rápido tipo, como que esse cara não tem medo de mim? Ele começa a pensar, foge, vai embora. E o cara nem sabe que ele tá atrás, né? Tá lá andando, fumando. Eu sei que quando ele passa por um lugar assim meio deserto, mais deserto, e já é noite, e tá meio garoando, ele pula em cima
do Julião, passa a corda no pescoço dele e começa a puxar. Sabe, numa atitude de ódio, de momento de raiva, ele não queria matar o cara. Mas quando ele solta a corda, ele percebe que o Julião está morto. Ou seja, o Luiz da Silva mata o Julião Tavares enforcado. E aí, gente, só lendo, viu? Não tem nem como contar. É muito... vira assim uma saga, vira um épico, para ele tentar disfarçar ou transformar isso num suposto suicídio. Ele quer levantar o cara, que já é meio gordinho assim, amarrar a corda no pescoço dele, passar numa árvore e levantar o cara como se ele tivesse se enforcado. Só que aí tem hora que ele ouve gente passando, naquele breu, gente parece que ele até encosta nele sem querer. Aí ele começa a achar que os outros ouviram, que algum vizinho de longe viu. Aí o dia começa a amanhecer, ele todo rasgado, a mão dele por causa da corda, da força que ele faz, todo cheio de lama, porque ele caiu naquele chão molhado de garoa. E no fim que ele deixa o cara meio pendurado na árvore ali, depois de um esforço homérico. Aí ele sai muito cansado de lá, pede um cigarro pro mendigo e os dois ficam fumando e ele não sabe o que fazer. Aí ele vai lá e toma umas pingas no boteco, vai para casa, aí ele começa a falar, meu Deus, o que eu fiz? Aí ele quer esconder, ele quer lavar a mão, mas está toda cortada, e ele quer queimar a roupa dele para a empregada não ver, ou se a polícia vê, e ele começa a achar que a polícia já está atrás dele. Ele começa a ver os passos na rua, gente que bate na porta da casa dele e vai embora, e a empregada que vai chegar, vira assim um tormento, assim, esse dia, são páginas essa madrugada, e ele aqueles pensamentos todos deles vão se acumulando, as lembranças da infância, com o presente, com os vizinhos, com a Marina, e o livro acaba. Quem está lendo faz... Não, quem lê a primeira vez, esse infelizmente não é um livro para se ler só uma vez, para entender bem, mas quem lê a primeira vez é um choque, fala, acabou? E realmente acaba desse jeito, por quê? Quando a gente lê a primeira página, volta, a gente vai ver que o início do livro é a continuação do que aconteceu aqui. Como se ele tivesse tido um desmaio ali, sabe? Ou tivesse ido, sei lá, ficado doente. E aí, quando a gente volta para a primeira página, ele fala assim, que ele faz um mês que tudo aconteceu, que as mãos ainda estavam cortadas. E aí a gente começa a entender que o livro é a continuação daquele dia. Que ele teve uma febre muito forte, que ele ficou doente, que ele se recuperou. E por isso que ele está ali meio que se escondendo, aquela mania de perseguição, achando que alguém vai descobrir que foi ele. Entenderam? Então o livro é cíclico. É como se esse comecinho do livro fosse o fim, fosse a continuação depois que ele matou o Julião. Mas a gente só entende se quando acabar o livro você fala, opa, não entendi, começar a reler, você fala, e aí que você entende que esse presente não era presente, era o passado. Que conforme ele foi contando, foi virando presente. Tá? Então, é um livro interessantíssimo de ler, esse ponto de vista cronológico, né? Porque ele é meio cíclico, o fim é o começo, né? Mas é uma leitura bem psicológica. Tá? Então, se alguém já leu, ou vai ler para a FUVEST, ou que gostou aí, se prepare. É uma cacetada. Aliás, é um livro que, para muitos, é o melhor do Graciliano, porque é o mais psicológico, para outros é o pior, porque ele não fez tanto corte, não é um livro muito seco, muito conciso como outros. E o próprio Graciliano fala, não é porque ele precisa, né, dessa carga psicológica e quase que expressionista mais forte. Na verdade, foi um livro que ele escreveu antes de ser preso, que o Graciliano, falei para vocês, foi preso na ditadura e tal, e ele não teve tempo, dizem, de arrumar o livro como ele gostava. Ele sempre reescrevia o livro dele diversas vezes, e não aconteceu com a Angústia. Mas ele não faz severas críticas ao livro, como a própria crítica alguns fazem, né? Bom, gente,
fica faltando Vidas Secas. Fugindo um pouco aí desse eixo primeira pessoa, vocês viram, né? O narrador do Caetés, que eu não contei, primeira pessoa, o narrador do São Bernardo, o Paulo Honório, primeira pessoa, o narrador do Angústia Luiz da Silva, primeira pessoa, e agora nós vamos para um livro de terceira pessoa. E quando a gente lê Vidas Secas, a gente percebe, gente, que não tinha como ser em primeira pessoa. Por quê? Porque o nosso protagonista, ele não é capaz de escrever um livro como ele conseguiu justificar no Paulo Honório. Vocês viram que ele fala, sou semi-analfabeto, mas eu aprendi a ler e escrever e vou escrever desse jeito mesmo. O Luiz da Silva, o pai gostava de ler, ensinou ele a gostar de ler, então ele trabalha no jornalzinho lá da cidade, mas é escritor. Então sabe escrever. O Fabiano do Vidas Secas é inimaginável, né? Quem entender a personagem fala, não, esse cara não sabe nem, ele não tem palavra nem para pensar direito, nem para articular pensamento, o Fabiano. Quanto mais saber ler, escrever um livro. Então é aí que ele vai para o narrador de terceira pessoa extremamente onisciente. Quando digo extremamente é porque a gente passa mais tempo dentro da cabeça dos personagens do que fora. Até porque fora não acontece praticamente nada. O que vai acontecer com uma família de retirante que mora num deserto, no fim do mundo? Tá? Como eu falei, eles não têm palavras quase que nem para pensar direito. Então, se o narrador não for onisciente, não tirar um pouco de pensamento ali deles, de sentimento, pensamento, não tem o que contar. Porque com a família mesmo, em um ano, não acontece quase nada. E o pouco que acontece é o que ele conta. Aliás, Vidas Secas é isso, gente. O nome já diz tudo. As pessoas falam Vidas Secas porque não tem água. Lê do engano. Também, né? Porque é uma paisagem ali, são retirantes porque não tem emprego, porque não tem água. Mas isso é uma das coisas, digamos assim, acrescentar. Vida seca, a basezinha não ter água. Na verdade, são vidas secas porque eles não têm nada para contar. Não acontece nada na vida deles. Não tem planos, não tem sonhos, não tem expectativas, não tem futuro. É uma vida seca de futuro. Seca do dia a dia da vida deles e de futuro, de sonhos, de vidas secas porque eles não têm perspectiva de vida. Tá? Então não é só seco por causa da água, gente. Tá? Então cuidado quem acha que vida seca, isso antigamente o vestibular fazia essas pegadinhas, né? Ah, vida seca por causa da água. Não, é por causa de tudo, inclusive de linguagem. Porque se você não tem palavra, como que você pensa, como que você se comunica, como que você fala. Então é seco por tudo. É o social, mas é também o psicológico. A expectativa de vida, né? Então, Vidas Secas, em resumo, é isso. É uma família de 4 pessoas, o pai, a mãe, 2 filhos. O pai é o Fabiano, a mãe, assim, a Vitória. E os 2 filhos nem nome tem. É o menino mais novo e o menino mais velho. Como lá no Nordeste é muito comum de fazerem, o caçula, o do meio é mais velho, né? E essa ausência de nome também caracteriza um pouco de despersonalização, né? São figuras anônimas, um é mais novo ou é mais velho, mas são anônimos, quer dizer, nem nome precisa, porque vão ser mais 2 retirantes no mundo, né? Se é que vão sobreviver. E o pouco que tem para contar, ele conta. Que é muito pouco, porque, como eu disse, acontece muito pouco na vida desse povo. Quase nada, né? Então, o que acontece, ele conta. É como se naquele 1 ano, porque o livro é meio que balizado por 2 secas, né? A seca que levou eles a essa fazenda, a seca inicial, que chama Mudança, e uma seca que chega no final do livro, que determina o final do livro, que é Fuga. Então, o nome dos 2 capítulos extremos aí, o inicial e o final, é Mudança e Fuga, que são balizados por secas. E durante, tanto que tem 13 capítulos, ninguém está dizendo que seja um capítulo por mês, mas cronologicamente a gente pode imaginar qualquer coisa assim, né? Um pouquinho que aconteceu durante esse 1 ano, ele conta pra gente, né? Bom, gente, Vidas Secas é também um livro muito conciso, até porque vocês estão vendo que o narrador onisciente vai contar só esse mínimo que acontece e o que eles também pouco articulam de pensamento. Então é um livro mais curto do que São Bernardo e bem mais curto do que Angústia, mas a pancada é a mesma.
a paulada, né? A secura da vida deles, dos acontecimentos, da linguagem, tudo muito conciso, muito econômico, né? Muito escasso. Então é um livro que é mais rápido de ler pelo tamanho, mas é tenso, dramático como os outros, né? Eles vivem naquele conflito também. Bom, gente, o primeiro capítulo né, como eu falei, mostrando aí, apresentando uma família de retirantes, que é o pai aí, o Fabiano, a mãe essa é a Vitória e os meninos, e uma cachorra, a Baleia, que também é um personagem que tomou uma dimensão muito famosa, né, na literatura, a Baleia, porque ela também ali meio que vive todo o conflito que eles estão vivendo, né? A escassez de meios ali e se torna meio que um ser humano ali, porque a gente meio que perde o parâmetro. Se os seres humanos estão tão animalizados como a baleia, ou se a baleia é que é personificada como ser humano. É como se eles estivessem no mesmo nível. Os personagens vivem tão pouco como o cachorro não tem quase nada como os personagens, e os personagens quase não falam como cachorro, quer dizer. Ali parece que é tudo meio igual, né, ser humano. O próprio Fabiano, quando pensa no capítulo 2, que chama Fabiano, que é meio que o capítulo inteiro ele pensando ali no emprego dele, nos filhos, no que está acontecendo, ele se chama de bicho. Ele tem uma consciência, o Fabiano, da posição social dele, de inferioridade muito grande em relação ao governo, ao patrão, e depois ao soldado amarelo, né? Ele sabe que ele é meio rato, que ele é meio traste, ele é meio bicho. Mas depois ele, né, ele por ter conseguido aquele emprego, porque é isso, meio o primeiro capítulo são eles fugindo de uma seca, uma mudança por causa de uma seca. É muito famoso o fato deles terem que comer o papagaio da família, eles têm essa lembrança da assim, a Vitória ter matado o papagaio dividido para eles comerem. E ali meio que uma coisa meio delírio, sabe? Por causa do sol, do calor, da sede, da fome. E eles acham essa fazenda e invadem essa fazenda. É tudo meio que fragmento de memória. Ele não conta direitinho, até para imitar o pensamento desarticulado dos personagens, sabe? E aí no capítulo 2 é que a gente entende que o patrão mandou eles chegou lá o dono da fazenda, mandou eles embora, e o Fabiano conseguiu, muito malemar e falando mal que ele é vaqueiro, e ele conseguiu emprego para cuidar daquela fazenda. Então o dono da fazenda mora na cidade e ele cuida da fazenda ali com os filhos. Então, gente, é isso, é o que acontece, não é nada. Ele cuidando do gado todos os dias. E os pensamentos dele com relação àquilo, né? E quase mais nada. Vamos ter alguns conflitos de cada personagem, de cada situação. No capítulo 3, chama Cadeia, o Fabiano vai preso por ter... Ele foi para a cidade comprar lá... Gente, é uma miséria, quem lê vai ver, né? Foi comprar tipo sal para poder pôr na água com osso para fazer sopa. E o que assim a Vitória pediu para ele comprar lá, querosene para lamparina à noite, quando precisa acender, muito, e ele acaba tomando uma pinga. Nem deveria por causa do dinheiro, mas toma uma pinga, o Fabiano não pode beber que ele fica transtornado. E o soldado amarelo meio que intima ele para jogar carta. Ele não quer, mas não sabe falar não, ele tenta articular um não, mas ele fala com quanto, portanto, com tudo, não sei o que, acaba jogando e perde dinheiro no jogo e levanta para não jogar mais, mas o soldado amarelo também quer explorar os outros, o Fabiano também não tem linguagem para falar, olha, desculpa, não tem mais dinheiro, não posso jogar, preciso ir embora, ele não fala nada, e o soldado amarelo pisa no pé do Fabiano até ele falar um palavrão, seu filho da... E a hora que ele fala, o soldado amarelo apita e ele vai preso. E aí ele leva uma surra lá na cadeia como que chama? De facão, com o cabo do facão, e aí ele acha aquilo uma injustiça, porque ele é pai de família, ele não fez nada de errado, e aí ele tem hora que ele fica quieto, tem hora que ele grita. Então nós vamos ver aí todo o pensamento desarticulado do Fabiano com a injustiça que ele sofre, pensando nos filhos, a mulher, está preocupada com o dinheiro que ele gastou no jogo, na bebida, enfim. Então veja que é bem psicológico também. Então a gente não pode pensar a Vida Seca só em termos de quem não lê o livro e imagina que é uma família de retirante lá, 10 capítulos, passando sede, fome, morrendo que nem no Jorge Amado, ou né, como na Raquel de Queiroz, o 15, não. Tá? Veja a questão do poder, né? O soldado amarelo, só porque usa uma farda e trabalha para o governo, poder obrigar as pessoas a jogarem
serem, né, exploradas ali no jogo, perder dinheiro e apanhar porque não pediu desculpa, não quer jogar. Então essa questão do poder é muito forte. É aquele fundinho socialista, comunista do Graciliano, do autor, que vaza no livro, né? Depois vem assim a Vitória revoltadíssima no capítulo 4, pelo fato dele ter bebido a pinga, perdido dinheiro no jogo, passado a noite preso. O sonho da Sinhá Vitória, gente, é ter uma cama de couro, sabe? É ter que fazer uma armação ali de madeira, esticar o couro e ele fica parecendo um colchão para não dormir em cama de vara de bambu, com aqueles nós rangendo, aquela coisa desconfortável. Mas olha que interessante, para quem nunca soube disso. Qual o maior sonho da pessoa na vida? Ter uma cama. Simplesmente isso, ter uma cama. E ela vai ter? Não, não vai. Porque como que eles vão carregar isso? Não tem como carregar aquela madeira pesada para esticar o couro. Então é como se fosse um absurdo, né? O maior sonho da pessoa é ter uma cama e ainda por cima ela não vai realizar esse sonho. Ela estava juntando dinheiro, mas ela sabe que não. No fundo, a gente que está ali não sabe que não vai dar. Porque eles não têm casa. Aquela casa não é deles. Não vai dar para ter a cama, né? Porque vai ter que mudar mais cedo ou mais tarde. Depois tem os conflitos dos meninos. O menino mais novo quer ser igual ao pai, o que é uma grande ironia, né? Quer dizer, o pai não é nada, coitado. E o menino quer ser vaqueiro como o pai. E ele vai tentar pular numa cabra para o irmão ver, para ele, né, mostrar que ele é vaqueiro, ele cai, o irmão ri. O conflito do menino mais velho, famosíssimo, porque é metalinguístico, já caiu em vestibular, é ele ouvir a vizinha falando a palavra inferno e ele pergunta para a mãe o que é inferno, que ele nunca ouviu aquela palavra, ele não tem essa consciência de linguagem, né? E ela fala que é um lugar que tem lá um fogo com os espetos, e ele pergunta: a senhora viu? Acho que a limitação dele, né? E ela dá um croque nele, ele não entende porque que ele apanhou e vai para trás da casa, ali meio que com a baleia, também não entendendo muito bem porque ele está agarrando ela, e ele fica pensando como que, né, esse som, essa palavra tão bonita, é inferno, ele fica repetindo inferno, inferno, achando o som bonito pode ser um lugar feio. Ele fala: mas não existe nenhum lugar feio, né? É uma grande ironia, né, gente? O Graciliano vai pensar a palavra correta ali, né? Eles vivem no inferno, a vida deles é um inferno, a seca é um inferno. E o menino achando o som, a palavra bonito, porque ele não consegue juntar o significante com o significado, né? É como se você ouvisse um dia uma palavra que você fala: nossa, que palavra bonita, e alguém falasse: mas isso é uma doença, sabe? E pior, uma doença que você tem e nem sabia que tinha. Bom, gente, aí vem o conflito do inverno, que chove muito, eles quase perdem a casa ali numa enchente, mas para o Fabiano é ótimo chuva, né? Porque para ele isso é segurança de futuro, de trabalho. Um capítulo famosíssimo, que é festa, que eles vão numa igreja no Natal, que o Fabiano fala: minha família tem que ir uma vez por ano na igreja. Então eles iam na noite de Natal. E aí o Fabiano, eles passam maior vergonha por causa da roupa, eles não conseguem andar por causa do sapato, os meninos nunca viram gente na cidade. Cidade é uma vilinha desse tamanho, mas né, tem mais gente que vai fazendo. E eu sei que o Fabiano toma uma pinga e começa a ficar agressivo porque ele lembra do Soldado Amarelo. Gente, olha, é de uma vergonha alheia. Esse capítulo ele dói na gente. E outros, né? O patrão, esse também já caiu no vestibular umas vezes aí, que o patrão ele vai lá receber, o Fabiano vai, chama Contas o capítulo, viu? E ele ganha muito menos do que esperava, porque assim, a Vitória fez as contas lá, se a Vitória sabe fazer conta, o Fabiano não sabe. Ela fala, tipo, tem que receber 50, vai, vou dar uma explicação fácil que é de entender. Ele tinha 100 contos de 100 contos, imagina. 100 réis de salário, chega lá, recebe 50, ele não entende por quê. Se ele tinha pego 10, 20 de vale, por causa dos juros. Imagine se o Fabiano entende, ou assim, a Vitória, mesmo que sabe fazer conta, sabe calcular juros, naquele tempo, superinflação, hiperinflação. Então, se você ganhava 100, tirava 50 de vale, recebia 10. Você fala: mas cadê os 40? Juros. E a pessoa: mas o que é isso? Imagine o patrão tentando explicar para o Fabiano o que é juros. Não? E aí o Fabiano meio que xinga o patrão despede ele pede desculpa, que ele ficou nervoso, e aí ele se sente roubado mesmo, enganado mesmo, né? Pela palavra, pelas palavras. E não é a primeira vez, né? O Soldado Amarelo, ele tem uma lembrança de um fiscal da prefeitura que roubou um porco dele com essa história de imposto, de alvará, que ele engordou o porco para vender no Natal, chegou lá, o fiscal da prefeitura roubou o porco dele. Bom, gente,
vejam os sistemas, né, como funcionam, do capitalismo, da autoridade, do governo. Né? Isso é muito forte no livro, aparece de um jeito muito, né, rápido, mas é muito forte. Bom, finalmente, nós temos aí 3 capítulos também para encerrar o livro, que é a morte da baleia. Ele desconfia que a baleia está com raiva, e para poupar os filhos, né, que se morde o filho das pessoas morrem. Então ele sacrifica a baleia, é um capítulo doloridíssimo. Quem lê não acredita, né? Em matar a baleia, assim, é sofrido, é angustiante. A baleia tem um delírio também de morte, né? Ela sonha com um Fabiano gigante dando comida para ela. É um capítulo muito dolorido, porque as crianças sabem que o pai está ali para matar o cachorro, eles não querem deixar. Depois ele reencontra o soldado amarelo na caatinga perdido e ele ali pode matar o soldado tranquilamente para se vingar. Ninguém nunca ia achar, porque os urubus iam comer. E o soldado treme, bate os dentes de medo ali do Fabiano. Chama, inclusive, soldado amarelo, por causa também referência do medo, né? Naquele que ele foi preso é cadeia. E esse chama soldado amarelo, que o Fabiano podia matar ele, mas o Fabiano acaba não matando. Ele fala, é do governo, tem que respeitar. E finalmente chega uma outra seca, né? Um mundo coberto de penas, e o último capítulo, Fuga, onde ele tem que meio que fugir do dono da fazenda, porque ele estava devendo já para o dono da fazenda, por causa dessa história de juros, né? E é terrível, ele não acredita que vai ter outra seca, aquele monte de ave voando, essas aves anunciam a seca, né? As arribações são aves que estão fugindo de uma seca e vão acabando com a água que encontram, né? E é desgraça, né? Para eles é a falta d'água, porque eles não têm onde trabalhar e eles saem em outra retirada. Bom, gente, Vidas Secas, leitura obrigatória. Quem é meu aluno de segundo ano, quando eu faço prova de livro, eu mando ler Vidas Secas, que é um pouco menos paulada que São Bernardo e Angústia, porque geralmente caía mais no vestibular. Tudo bem, gente? É isso aí, então. Vamos pôr nosso nominho aí no chat. Qualquer dúvida, eu estou aí. Façam os módulos 93, 94. Tá, gente? Ó, tô notando aqui, hein? Exercício extras do 93 e 94. Tá? Para não esquecer aí. Anotaram? Boa semana para vocês. Tudo de bom, cuidado, fiquem com Deus. Tchau, Márcio. Boa semana. Para vocês também, para você também. Tchau, gente.